Canal Bento Piancó hoje recebe aqui o secretário do Procon Anápolis, o senhor Robson Torres. Senhor Robson Torres, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Bento, de participar aqui e conversar com os consumidores anapolinos sobre questões de interesse aí de toda a população, as normas consumeristas, até porque no dia a dia todos nós costumamos ser consumidores. Senhor Robson Torres, hoje eu gostaria de saber do senhor sobre os direitos básicos do consumidor. Tem um que chama muita atenção, que é a segurança contratual. O que seria a segurança contratual? O nosso telespectador entender melhor. Essa segurança contratual, digamos que é um direito do consumidor com relação às informações contratuais, saber especificamente as normas contratuais, saber o que está comprando, contratando, às vezes locando, dependendo do tipo de contrato. Para tanto, há que haver informações claras e precisas, para que não haja surpresa para o consumidor futuramente. Para tanto, essa segurança da contratação, a segurança do contrato, o consumidor deve, primeiramente, antes de celebrar um contrato, ter acesso às cláusulas, ter um tempo prévio para análise. Se for o caso, levar a um advogado especializado, ler com bastante cautela as cláusulas, todas as cláusulas, e só assinar depois de ter ciência e conhecimento de tudo o que tiver assinando. E muitas das vezes, logicamente, termos técnicos dentro, as pessoas têm que tirar suas dúvidas. Muitos são aqueles consumidores que compram mercadorias, produtos e celebram contratos sem o conhecimento exato das cláusulas contratuais. Eu costumo citar como exemplo a questão de imóveis. A compra de imóveis, o sonho da casa própria, um anseio aí de toda a população, né? Todo aquele que constitui uma família, os pais e mães de famílias, e até às vezes aqueles solteiros que precisam morar sozinhos, muitas vezes que querem morar sozinhos, o sonho da casa própria. E aí, muitas vezes compram imóveis na planta. Os imóveis na planta, muitas vezes, de cara, eu costumo falar que já tem um problema. Quando você opta a compra do imóvel para discutir as questões nos juizados especiais, nas cortes de conciliação. As cortes de conciliação, elas muitas vezes dão preferência aos fornecedores e não aos consumidores. Eu costumo informar e orientar que, se tiver esse tipo de cláusula para discussão das lides, das divergências contratuais com as cortes de conciliação, não assinem o contrato, porque muitas vezes elas julgam inclusive contra a jurisprudência, contra a lei. E aí vão me perguntar, muitas vezes me perguntam, mas como assim? Vamos dar um exemplo: as pessoas pagam as parcelas e aí vem um problema. Muitas vezes as pessoas acreditam que as parcelas elas são do mesmo valor mensalmente. Não, elas são corrigidas conforme contrato. Conta matemática. O saldo devedor corrigido conforme contrato, conforme o índice estabelecido no contrato. As pessoas compram os imóveis e acreditam que o mesmo valor será perpétuo, não irá ser corrigido. E lá na frente se vê obrigado a pagar aí um saldo devedor enorme, onde a pessoa não tem condição de pagar por esse saldo devedor, mas foi assim contratado. Então o consumidor fala, não, então eu quero a restituição dos valores até então pagos por efeito da compra desse imóvel. Segundo legislação brasileira, é permitido ao fornecedor reter até 25% de tudo que foi pago. Ou seja, 25%, hein?
A construtora, por exemplo, vai ficar com o seu dinheiro e vai usar esse dinheiro para concluir o empreendimento. E não adianta o consumidor aí muitas vezes entrar na justiça e reclamar. É lei, assim foi pactuado. Se entrar na Corte de Conciliação, e aí está o grande problema, a Corte de Conciliação, Bento, muitas vezes ela assegura uma restituição até menor do que os 75%. Muitas vezes os contratos aí estipulam 60% para restituição ao consumidor. E as cortes de conciliação, contrariando as decisões jurisprudenciais, elas dão ganho de causa aos fornecedores. Isso eu acho um absurdo. Mas assim foi pactuado, assim está clausulado e o consumidor fica refém destes abusos. E aí, muitas vezes, procurando inclusive a justiça comum, não consegue êxito porque foi pactuado. Então o consumidor, antes aí, de assinar o contrato, tem que procurar sim se informar, avaliar as normas estabelecidas no contrato, levar um advogado, se for o caso, e trazer o PROCON. Tem dúvida? Existe, doutor, aqueles chamados balões, legais os As balões? intermediárias, sim, os balões são preconizados, são devidos, sim, é justo, é lícito a cobrança. Agora, esses balões também são corrigidos. Muitas vezes as pessoas assinam contratos acreditando que o balão vai permanecer no mesmo valor até a entrega do bem. Não, ele é corrigido, o saldo devedor de cada balão é corrigido. E muitas vezes a pessoa aí não se atenta a essas contas matemáticas, a essas previsões e sai às compras de forma aí sem os devidos cuidados, sem a devida segurança. Por isso a segurança dos contratos ela é importante, ela é devida aos consumidores no aspecto da informação. A informação tem que ser clara e precisa ao consumidor, o consumidor tem que ficar ciente. Logicamente que muitas vezes os fornecedores não esclarecem dessa maneira que haverão aí correções, que o saldo devedor vai aumentar e outras particularidades, que é permitido a retenção de 25% de tudo que foi pago, eles não informam isso, né? E aí cabe ao consumidor as cautelas. O consumidor tem que ter as devidas cautelas, procurar se informar, porque o que mais dói no nosso corpo, né, é o bolso. É o bolso. Eu quero agradecer muito ao senhor por hoje. Amanhã a gente volta a falar. Vamos voltar a falar sobre os direitos do consumidor. E amanhã a gente aborda mais assuntos de relevância para o consumidor. Muitíssimo obrigado, senhor, por estar no canal do Bento mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, Bento. Sempre que solicitado, para mim será uma honra.